Olá, brothers e sisters, aqui é a Quiz Bro e terás um desafio para responder perguntas com 4 alternativas sobre bebês. E então, posicione-se e vamos. Pergunta 1: com quantos meses um bebê começa a ver? A. Logo ao nascer. B. No segundo mês. C. No intervalo de 4 a 6 meses. Ou D. Depois de completar 12 meses. Alternativa correta C. No intervalo de 4 a 6 meses. A partir dos 4 meses, o bebê começa a desenvolver a percepção sobre a profundidade, chamada de visão binocular. Já com aproximadamente 6 meses, o pequeno conseguirá acompanhar objetos ou formas com os olhos. Pergunta 2: como saber se o bebê tem problemas de visão? Alternativa A: não consegue manter os olhos abertos por muito tempo. B. Chora mexendo a vista. C. Olha fixamente na direção da luz. D. Tem manchas brancas ou acinzentadas na pupila. Alternativa correta D. Tem manchas brancas ou acinzentadas na pupila. E não só os olhos que estão desalinhados, olhos que se mexem rapidamente de um lado para o outro ou para cima e para baixo, dor nos olhos, coceira ou desconforto relatados pelo seu filho, vermelhidão em qualquer dos olhos que não desaparece em poucos dias, pus ou crosta em qualquer dos olhos. Pergunta 3: com quantos meses um bebê começa a sentar? A. Logo ao nascer. B. No segundo mês. C. No intervalo de 4 a 6 meses. Ou D. Depois de completar 12 meses. Alternativa correta C. No intervalo de 4 a 6 meses. O bebê geralmente começa a tentar sentar por volta dos 4 meses, mas só consegue ficar sentado sem apoio, parado e sozinho quando tem cerca de 6 meses de idade. Pergunta 4: com quantos meses deves preocupar-se se o bebê não consegue sentar? A. No segundo mês. B. Depois do 5º mês. C. Exatamente no 7º mês. Ou D. A partir do 10º mês. Alternativa correta D. A partir do 10º mês. Até aos 10 meses, afirma Saul Seipel, neuropediatra do Hospital Albert Einstein, São Paulo, os pais só devem se preocupar após os 10 meses se o bebê tiver a musculatura do corpo flácida e ainda não ficar sentado sem encosto. Pergunta 5: é recomendável exclusivamente amamentar o bebê até? Alternativa A. O 6º mês. B. 1 ano. C. 1 ano e 6 meses. D. Até que inicie o ciclo escolar.
Alternativa correta A, o sexto mês. Pergunta 6. Pode dar caldinho de feijão para bebê de 3 meses? A. Sim, porque está em papas. B. Não. C. Sim, mas deve ser sem sal. Ou D. Nessa idade, bebê só pode consumir leite materno. Alternativa correta B. Não, pois como dissemos na pergunta anterior, o leite materno é exclusivo e recomendável amamentar-se até os bebês que completem 6 meses, mas caso não haja possibilidades de alimentar por leite materno, há outras opções de leite para alimentar o seu bebê. As leguminosas como o feijão só podem ser introduzidas no 8º mês, depois que a criança estiver devidamente acostumada com os alimentos salgados. Essa introdução deve ser de forma gradual. Pergunta 7. Quando é que acabam os saltos de desenvolvimento no bebê? A. No 6º mês. B. No intervalo de 8 a 10 meses. C. Quando completar 12 meses. Ou D. Aproximadamente aos 20 meses. Alternativa correta D. Aproximadamente aos 20 meses. Fábia Queiroga, pediatra do Hospital Santa Lúcia, explica que saltos de desenvolvimento representam o período de aquisição de novas habilidades nas diversas esferas do desenvolvimento da criança, ou seja, motor fino, cognitivo, linguagem e social. Vai aproximadamente do nascimento do bebê até aos 20 meses de idade. Pergunta 8. Quando é que o bebê fica mais independente? A. No 5º mês. B. No intervalo de 8 a 10 meses. C. Quando completar 12 meses. Ou D. No 7º mês. Alternativa correta D. No 7º mês. Com 7 meses, a perceptividade do bebê estará ainda mais aguçada, com isso mais independente, pois já é consciente da sua existência. Independente porque ele passa a perceber que existe um mundo e quer explorá-lo. E dependente porque é consciente sobre as coisas e as pessoas ao seu redor e sabe, portanto, que elas existem. Novidade quente! Veja aí na imagem. Esse é um jogo quiz que temos lá no site e o link está aí na descrição. Você só precisa acertar 7 a cada 10 perguntas e ganhar em dólar, receber o valor no PayPal. Está acontecendo agora, só delícia, né? O link está aí na descrição do vídeo. Pergunta 9. Com quantos meses o bebê consegue identificar o próprio nome? A. Com 4 meses. B. No 6º mês. C. Quando completa 8 meses. Ou D. No 7º mês. Alternativa correta A. Com 4 meses. Com 4 meses, ele identifica o próprio nome e entende quando é chamado. E aos 5, reconhece as vozes das pessoas próximas. E o momento em que ele começa a notar a presença de estranhos
É o momento em que ele começa a notar a presença de estranhos e, dependendo de seu temperamento, pode até ficar com medo. Pergunta 10. Como incentivar a criança a aprender? A. Mimando ela. B. Deixando fazer o que lhe der vontade. C. Elogiando as suas conquistas. Ou D. Criticar duramente a cada falha. Alternativa correta C. Elogie suas conquistas, pois essa atitude impulsiona a criança a aprender mais para receber muitos elogios. Pergunta 11. Com quantos meses o bebê começa a escovar os dentes? A. Com 4 meses. B. No 6º mês. C. Quando completa 8 meses. Ou D. No 7º mês. Alternativa correta B. No 6º mês. A Associação Brasileira de Odontologia orienta que a escovação comece quando o primeiro dente nascer, geralmente a partir dos 6 meses de idade. Embora os primeiros dentinhos sejam temporários, eles precisam de cuidados. Isso porque os dentes de leite também podem sofrer com a temida cárie. Pergunta 12. Com quantos meses é possível saber o sexo do bebê? Alternativa A. Com 2 meses pelo exame de sangue. B. A partir do 3º mês. C. No 6º mês de gravidez. Ou D. Só no dia do parto. Alternativa correta B. A partir do 3º mês. Atualmente, sabemos que até a 12ª semana de gestação, o diagnóstico do sexo é impreciso. E após a 13ª semana de gestação, ele pode atingir de 99% a praticamente 100% de acerto. Pergunta 13. Depois do parto, quanto tempo leva para cair o umbigo do bebê? A. Logo após o parto. B. De 2 a 4 dias. C. De 5 a 15 dias. Ou D. Depois de 1 mês. Alternativa correta C. De 5 a 15 dias. Então, enquanto isso não acontece, lave bem suas mãos e higienizando unhas aos punhos, molhe bem o algodão ou toalha com álcool a 70%, passe por toda a região em volta do umbigo e seque o umbigo. Esses são os cuidados que deve tomar com o umbigo do bebê. Gostou? Se não faz parte da nossa comunidade inteligente, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que publicamos novos vídeos. Coloque também um like, né? Que o teu dedinho nem vai doer. Você está muito saudável hoje.